túnica, quarta parte do ensinamento, as 6 vestes de Jesus. Esta é a quarta parte. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tornaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, um ao outro: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Lá, no livro de João, capítulos 19, versículo 23 ao 24. O texto diz expressamente que essa túnica tinha sido tecida sem usar qualquer costura. As roupas do sumo sacerdote, ou seja, pastor, também era feita dessa forma. Farás também as sobrepeles da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma cobertura para a cabeça. Será destruada essa abertura com a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Êxodo 28, versículos 31 ao 32. A diferença estava no fato de que o sumo sacerdote ou pastor usava essa peça por cima de todas as outras, e Jesus a usava por baixo. Isso também tem um significado mais profundo. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor, ainda ocultado. Ele veio ao mundo como Filho de Deus e revelou-se como Messias de Israel em seus atos. Mas era preciso que também ficasse claro que ele era mais do que isso, eterno pastor de seu povo. No fim da sua vida, ele ficou. O povo celebrou como filho de Davi, louvou como Messias grandes profetas, contava com a vitória sobre os romanos e estabelecimentos de um reino messânico. Mas eles não perceberam que primeiro Jesus teria que morrer pelos pecados dos homens como o Cordeiro de Deus. Podemos chegar a ele, o Senhor crucificado e ressuscitado, com todas as nossas culpas. Ele intercede por nós, o nosso advogado diante do Pai Celeste. Seu sacrifício vale perante Deus. Jesus é tudo de que nós precisamos. A túnica de Jesus não tinha costuras. O pastor de Jesus, ao qual era Deus, o chamado de Deus, o chamado de Jesus, o sacerdócio, é indisponível, é indispensável, é indivisível. Não há nenhuma costura que possa ser desfeita. Ele não é Deus costurado. Ele foi criado por Deus. E se ele foi criado, isso também quer nos dizer que ele é Criador. Ele é filho do Criador. Então, ele é herdeiro. E se ele é herdeiro, ele é o chamado. Ele é uma unidade. O sacerdócio não pode ser dividido com Maria, outra assim chamada mediadora, nem com o sacerdote eclesiástico, nem com o Papa, nem com nenhuma outra religião. Somente ele é eterno e verdadeiro pastor, o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Agora vamos para a quinta, que é o pano. Até lá, e que Deus os abençoe.